Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo aqui. E agora vou trazer a questão da prática de competência 10, né? Ou melhor, a resolução ali da nossa prática de competência 10, na qual a gente vai estar falando sobre a questão da condução térmica, tá? Então a gente vai começar a trabalhar com a primeira questão, na qual nós temos o seguinte enunciado: uma pesquisa comparativa acerca da condutividade térmica entre três materiais para a construção das paredes de isolamento de um forno industrial, foi desenvolvido o perfil de temperatura de cada material conforme representado a seguir. Tá? Então nós temos aqui o material 1, o material 2 e o material 3, os seus perfis de temperatura, e nós temos aqui a seguinte observação, né? Nós temos aqui que esse material 1 ele apresenta, né, uma grande aqui, ou melhor, né, uma média gradiente de temperatura. Tá? Aqui nós temos um pequeno gradiente de temperatura e aqui nós temos uma grande diferença de temperaturas. Tá? Então isso nos leva a que eles têm, né, esses materiais apresentam aqui uma condutividade térmica distinta entre eles. Tá? A primeira questão que nós temos então é que conforme o fluxo de calor ele ocorre com maior facilidade, isso quer dizer que a condutividade térmica desse material, né, ela é maior, né, ou ela é menor se ele for um bom isolante, gerando uma grande diferença de temperatura entre as faces. Então nós temos aqui que entre esses três materiais, no caso eu vou chamar de K1, né, K2 e K3, nós temos o seguinte, né? Nós temos que esse primeiro material ele apresenta uma condutividade térmica muito baixa comparado com os outros dois. Nós temos aqui que o nosso material 2 ele tem o maior fluxo de calor, né? Ele passa facilmente esse fluxo. E nós temos esse terceiro material, no qual a gente tem aqui uma condutividade térmica intermediária. Então a gente poderia dizer que entre esses três materiais, o de maior condutividade térmica é o 2, seguido do material 1, tá? E posteriormente o K3, que é o material de condutividade térmica do terceiro material, né? Sendo então ali um bom isolante térmico. Tá? Então nós temos aqui, dentre as alternativas, né, K2 ela é maior do que K1, que é maior do que K3, então nós teríamos esta alternativa aqui. Tá? Então a gente estaria olhando ali por questão das avaliações entre esses termos. Perfeito? Em certa máquina térmica, é necessário aplicar um condutor térmico metálico que favoreça a transferência de calor por condução entre duas faces internas da máquina, de forma a atender às seguintes especificações. A área da superfície das faces é de 4 metros quadrados, a espessura do condutor térmico é de 50 milímetros, o fluxo de calor por condução admissível entre as faces é de 640 kW e a temperatura entre as faces é de 1.200 graus Celsius e 1.000 graus Celsius. Considerando as especificações informadas, a condutividade térmica do material metálico deve ser igual a, né? Então a gente precisa calcular a condutividade térmica, ele quer o coeficiente K, né? Ele quer o valor de K. Como que a gente vai fazer isso? Aplicando a lei de Fourier. Tá? A lei de Fourier ela fala que o fluxo de calor por condução ele é igual, ou melhor, né, menos a condutividade térmica vezes a área de superfície vezes a variação de temperatura dividido pela nossa espessura. Como a gente está querendo calcular, então, né, o valor de K, eu já vou trabalhar com esse valor isolado. Então, nós vamos ter aqui, de certa forma, né, que menos
A gente pode considerar ali que o fluxo ele também vai ser negativo devido a isso, né? A transferência de calor se dá da face quente para a face fria, e nós teríamos então que K é igual ao fluxo de calor por condução vezes o comprimento dividido pela área vezes o ΔT. Certo? Então nós vamos aplicar essa relação para calcular esse valor da condutividade térmica. Tá? Então, aplicando, nós teremos que o nosso valor de K vai ser igual a variação de temperatura. Né? Nós temos aqui um ΔT de 200 graus Celsius. A área, 4 metros quadrados. A espessura do condutor térmico, 50 milímetros. Tá? E a nossa condutividade ou condução térmica é de 600 kW. Então, substituindo, teremos 640 kW, lembrando que isso é 640 mil, vezes o comprimento, no caso, ou a espessura, que é de 50 milímetros. Então, 50 milímetros é 50 vezes 10 a menos 3. Vou fazer um ajuste aqui, né? 640 kW é 640 vezes 10 a terceira, dividido, então, pelo valor da nossa área, que é de 4 metros quadrados, vezes o nosso fluxo, né, a diferença de temperaturas, que é de 200. Tá? A gente pode fazer aqui uma simplificação, esse 10 a terceira com esse 10 a menos 3, podemos ainda cortar este zero com este zero, né? Realizarmos aqui algumas simplificações. Poderíamos também, né, 64 por 4, né? Pode fazer aqui no caso 64 por 2, ele vai ser 32, aqui vai ser 2, 32 por 2 são 16, por 2 é 1, né? Então nós teríamos aqui que a nossa condutividade térmica, K, ela vai ser igual a 16 vezes 5 dividido por 2, podendo ainda fazer a simplificação do 16 com 2, que são 8, e 8 vezes 5 são, então, 40 watt por metro grau Celsius. Tá? Bom, nesse caso, dentre as alternativas, nós temos, então, a alternativa, no meu caso, né, a quarta alternativa. Vamos para o último exercício. Tá? Então, considere a transferência de calor por meio de uma parede de largura de 20 centímetros e área de 8 metros quadrados, composta por um material de condutividade térmica de 0,8 watt metro grau Celsius, conforme conforme a representação a seguir. Então, nós temos aqui que a diferença entre as faces, né, a temperatura, né, a diferença de temperaturas entre as faces é de 40 e 15 graus Celsius. E ele traz para a gente, então, é correto afirmar que o fluxo de calor por condução em módulo, na situação apresentada, é igual a... Pessoal, quando a gente fala em módulo, a gente está querendo retirar, então, a questão do sinal, né? A gente não está considerando aqui o sentido do fluxo de calor. A gente quer saber apenas o valor absoluto dele. Então, calculando o fluxo, né? O fluxo de calor por condução, dado pela lei de Fourier, vai ser, então, de menos K vezes a área vezes o nosso ΔT dividido pelo comprimento L. Então, nosso fluxo por condução vai ser igual a menos 0,6 vezes 8. A diferença de temperaturas é de 25, né, graus Celsius, dividido pela nossa espessura, que é 20 centímetros. Tá? Vou colocar aqui 2 ou 0,02. 0,2.
Podemos aqui fazer uma simplificação, 0,6 por 0,2, né? Então a gente pode colocar aqui que 6 por 2 são 3, e a gente fazer essa continha aqui. Né? A gente vai ter então que o nosso fluxo de calor por condução, eu estou sem calculadora, não deixei a calculadora aberta, mas a gente vai ter aqui 3 vezes 25 são 75, 75 vezes 8, né? 8 vezes 5 são 40, tá? 8 vezes 5, 40, só faltou 2 para chegar no 7, então 56, 56 com 4 são 60, né? Então temos aqui 60 ou menos 60 watts. Como ele diz em módulo, então nós teremos aqui que o fluxo de calor por condução ele vai ser de 600 watts ou aí 600 joules por segundo. Tá? Então, dentre as alternativas, nós temos a alternativa C. Tá? Então, nossa terceira alternativa é a alternativa que corresponde à alternativa correta. Certo, pessoal? Espero que esse vídeo auxilie no estudo de vocês, né, da questão de condução térmica. Grande abraço, fui!